Isso é uma coisa que eu, psicólogo, enquanto psicólogo, eu gosto muito de falar, né? Interessante. Não é sobre estar bem. Não é sobre sentir prazer e alegria. Não é sobre isso que a gente trabalha. A gente trabalha sobre o quê? Você ter um conjunto, um repertório de comportamentos que te ajudem a sobreviver no mundo. Mesmo quando tá mal, mesmo quando tá triste, mesmo quando a dor dói, né? Putz, agora me fugiu o nome dela. Não sei se é Susan Kay ou Angela Duckworth. Agora eu não me lembro. Ou talvez a própria Barbara Fredrickson, ou seja. Tem um livro que se chama, né, sobre agilidade emocional, né, e resiliência. E o que as pesquisas mostram? Todas as pesquisas com pessoas que são emocionalmente resilientes não mostram que elas são blindadas emocionalmente. Um ódio dessa palavra. Não, todas elas são pessoas que mergulham na tristeza, na raiva, no medo. Olha que interessante. O que vai fazer com que elas sejam resilientes é exatamente isso. Elas entram rápido, elas entendem o que é isso, elas têm um conjunto de respostas para lidar com a situação que causa a emoção, e é por isto que elas são ágeis na lida com as emoções. E não é porque elas não sentem. Caralho. Não tem nada a ver, cara, esse termo, blindagem emocional, sabe? Assim, eu sempre falo, cara, você não é Panzer, né, velho? Você não é um tanque de guerra, para ser blindado, entendeu? Entendi. Você é um ser humano, então você não tem como não sentir, né? Uma outra característica é que pessoas com alto grau de resiliência emocional, elas também têm acesso a muitas emoções positivas no dia a dia delas. O que faz com que elas olhem as emoções negativas como apenas mais uma emoção. E elas sabem que isso tem começo, meio e fim. Então elas não ficam presas naquilo. Pô, agora eu tô triste, então eu vou cuidar da minha tristeza. É o córtex olhando de forma mais racional para a emoção? Não é. É a emoção rica. Quando nós temos uma vida emocional rica, a gente gosta de ficar triste. Porque a gente sabe que aquilo tem a ver. A gente sabe que aquilo faz parte da vida. A gente sente dor. Agora, sentir dor é diferente de não gostar. Eu sempre faço comparação disso com se alongar, né? Quando a pessoa começa a praticar alongamento, dói. E toda pessoa que continua na prática de alongamento ou prática de yoga, aprende o quê? A aceitar e curtir a dor. Total. Isso é bem comum. E na emoção vai ser a mesma coisa. Você aprende que você está sentindo aquela dor não é por acaso, né? O Stephen Hay, se não me engano, acho que é ele que fala. Ele fala assim, escolha uma vida pela qual vale a pena sofrer. Né? Porque o sofrimento ele não é opcional, você vai sofrer. Você não vai fugir da dor. Não tem como fugir. Então escolha uma vida que quando vier o sofrimento dentro dessa vida, você vai falar, ok, eu aceito isso, porque faz parte. Você curte Jordan Peterson? Ou não? Gosto de muitas coisas dele, sim. Tem uma coisa que ele fala sobre propósito, que é mais ou menos isso, que é o propósito é algo que vale, é aquilo que vale a pena você sofrer, porque você não vai deixar de sofrer, né? É interessante. Exatamente. Né? E é por isso que essa cultura que a gente falava anteriormente, né, do positivo, por isso que ela é tão perniciosa. Ela é perniciosa não porque ela fala bem do positivo, mas porque ela fala de um jeito que exclui o negativo. E isso não é humano. Esse é o único problema, entende? Quando a gente tem uma pessoa, que nem a Barbara Fredrickson, por exemplo, que eu falo muito dela, né, porque ela é uma pesquisadora de emoções positivas. Ela super fala bem das emoções positivas. E ela reconhece o papel das negativas e também fala sobre elas. E também coloca elas no meio do rolê. Entende? Entendo. Né? Porque é do tipo assim, que nem eu faço em casa, vai levar um chute na canela e não vai sentir dor. Tipo, como assim, mano? Vai andar dopado de ópio por aí? Porque é o único jeito de não sentir dor levando um chute na canela. Pois é. Né? Pois é. Que louco. Pra você, o que é a ansiedade? Então, bom, eu quero saber a sua opinião, mas pelo que eu, conversando com a minha terapeuta e tal, ela me mostrou um pouco que a ansiedade que eu sinto, tava mais me ajudando do que me atrapalhando. E só que eu sentia uma culpa quando eu sentia ansiedade, justamente pela a cultura que eu tenho de meditação e tal, fala muito do contrário, de falar, pô, você não deve sentir ansiedade, vai lá e se acalma. Estoicismo também, vai lá e se acalma. Não?
estoicismo não fala sobre isso. O que ele fala sobre isso? Inclusive, tem um ensaio chamado Ira, né? Ensaio sobre a ira, onde o autor ele deixa muito claro, né, que a pessoa humana não é capaz de não sentir emoções. O estoicismo ele não fala sobre não sentir emoções. O que o estoicismo fala é sobre você cultivar virtudes para quando as paixões e emoções surgirem, você ter instrumentos para lidar com elas, a partir do uso das virtudes. Entendi. Então não é uma coisa que fala assim, você tem que ser, não é neutro que fala, mas tem que ser tipo uma pedra, né? Não é isso. Isso não tem absolutamente nada. O estoicismo está sendo revivido da pior forma possível. Cara, legal você falar isso. Que é dentro dessa cultura, né, de positivismo, que você não pode sentir medo, que você não pode sentir raiva, que você tem que ser uma pedra, que nada pode te abalar. Isso não tem nada a ver com o estoicismo. Por que será que eu mesmo via dessa forma? Porque ele está sendo distorcido e vendido por pessoas com um grande número de seguidores e muito dinheiro no bolso. E isso dá a eles... como é que é o nome do que chamam? Aquela coisa social. Prova social. Né? E eu sempre falo assim, Hitler tinha uma ótima quantidade de seguidores também. Nazismo, né? Nazismo, vamos... Não, né? Pelo amor de Deus. Porque prova social, gente, não prova porra nenhuma. Prova que tem muita gente seguindo aquela pessoa. Total. E que de alguma maneira, por algum motivo, elas estão seguindo aquela pessoa. Agora, se aquela pessoa, né, é um Hitler da vida ou não, a gente precisa de uma outra avaliação. Por isso que eu gostei do teu convite, né? E assim, não querendo me colocar como uma autoridade aqui, mas querendo ajudar as pessoas assim a perceberem que vocês precisam se perguntar sempre uma coisa: da onde que esse cara está tirando o que ele está falando? Você percebeu que eu falei aqui o nome de vários autores? Com certeza. Eu não estou tirando isso da minha cabeça. Entendeu? E quando eu falo assim, eu aqui acho isso, né? Essa é a minha opinião pessoal, né? Agora, quando eu tô falando de psicologia, eu tô falando de autores. Se alguém vai falar de comportamento humano, eu quero saber onde é que essa pessoa tá tirando essa informação. Quais são os autores que você segue? Que nem no meu canal do YouTube lá, né? Meu canalzinho do YouTube é só de leitura de livro. Então, todos os autores que eu uso em consultório têm lá o livro lido. Eu só não faço mais porque eu não tenho tempo, né? Porque é uma coisa que eu curto fazer, mas assim, tá tudo lá. Faz o que? Resumos? Né? Eu faço alguns vídeos assim de apresentação de livros, assim, ó, o resumex do livro, né? E tem alguns livros que eu tô lendo na íntegra. Né? Pô, assim, que foda. Explicando, bababá. Por quê? Porque assim, cadê o respaldo, entendeu? Da onde que vem a informação? Manja? Né? Porque assim, fazer um discurso motivacional, inflamatório, fazer as pessoas grudarem é muito fácil. Né? Especialmente se você é uma pessoa que tem uma boa, né? Se você é uma pessoa que tem uma boa verve e tal, e fala bem. Né? Agora, é aquela coisa que a gente estava falando. Tem uma diferença entre o que as pessoas buscam e correm atrás e o que as pessoas realmente precisam. E se você está falando de comportamento humano, você tem que ajudar as pessoas a verem isso. Né? A informação na internet hoje é muito... Ainda mais quando você falou isso agora, abriu minha mente para um sentido que, tipo assim, o cara tem um monte de seguidor e falar sobre estoicismo não quer dizer que ele sabe o que ele tá falando, né? Sim. Né? Ou do tipo assim, mas eu li Marco Aurélio. Legal, então você leu Marco Aurélio e isso te transforma numa sumidade no estoicismo, né? O livro Meditações do Marco Aurélio? Marco Aurélio tem uma obra, né, relativamente extensa, né, se a gente for pensar aí, né? Mas assim, que tem ali, então eu li Meditações e li Reflexões sobre uma Vida Breve do Sêneca. Tá, pronto, eu sou estoico. Não é. É isso que rola, né? É isso que rola. Né? É isso que rola. Aí você pega um professor de filosofia que tem um mestrado em estoicismo e ele te dá uma aula de 5 minutos e você fala, cara, estoicismo não tem nada a ver com isso que esse cara fala. Sério? Caralho. Cara, o que eu tô te falando aqui, tá? É um resumex de uma aula que eu assisti de um professor falando sobre isso. Entendeu? É o uso das virtudes, né? O que vai municiar a pessoa de elementos para lidar com as paixões na hora que elas acontecem. Por quê? Porque um dos princípios do estoicismo é que tem coisas que você controla e que você não controla. Adivinha onde é que as emoções entram? Uhum. Então o próprio estoicismo
pela sua base, pressupõe Verdade. que você vai sentir emoções e que você não pode controlá-las. Verdade. Porque geralmente quando eles botam o estoicismo, eles botam isso como as coisas externas do mundo que você não pode controlar, né? Exato, mas tem as internas, né? Do É. tipo batimento cardíaco, você controla? Não, né? É mesmo. Pois é. Então você veja, o cara que fala que o estoico é aquela pessoa que não sente, tá falando uma gigantesca asneira. Mas se ele tem, sei lá, 2 milhões de seguidores e fala isso, e daqui a pouco alguém concorda, por quê? Porque aquela é uma pessoa que sofreu de inibição emocional da vida inteira, ou é uma pessoa que tem um esquema de padrões inflexíveis, que aprendeu do pai que gente de sucesso não sente e não fica cheia de mimimi por aí, esse discurso faz sentido com as crianças disfuncionais dela, e aí ela compra a ideia e fala, é isso aí. Esse é o cara. Não posso sentir. Caraca. Só que daí me fala como que faz essa porra. Porque assim, arranca o sistema límbico fora, é isso? Total. Porque ele continua lá operando, entendeu? Nossa. É meio perigoso, então, o jeito que a gente Meio? consome informação hoje em dia. Meio? Muito. Muito perigoso. Entendeu? É do tipo assim, uma coisa é... Peraí. Tranquilo. Uma coisa é... Eu quero saber a tua opinião a respeito das emoções. O que você acha? Beleza, você pode falar o que você bem entender. Estou falando de emoções para o grande público, no sentido de instruir essas pessoas. Gente, pelo amor de Deus, vocês não podem só comprar oratória, mano. Cadê a referência deste cara? Quem é este cara para estar falando disto? Que nem, por exemplo, eu falei de psicanálise aqui. Ah, quem fala mais de psicanálise? Não, não vou falar de psicanálise. Por quê? Porque eu não estudo. Não entendo nada de psicanálise. Eu vou falar do que eu sei dentro da psicologia. Quem fala de psicologia jurídica para nós? Eu não sei falar de psicologia jurídica. Não me pede. Aí o que acontece? Você vê um monte... Ah, mas eu li um monte de livros. Tá, então agora você é um expert nisso. Não, mas eu tenho resultados. Aí a gente entra num mundo muito perigoso por causa do seguinte, tá? Às vezes a pessoa faz lá uma intervenção comportamental com pessoas e consegue motivá-las. E aí ela pega e recebe de várias pessoas, né, feedbacks positivos falando que o conteúdo ajudou. E eu acredito que isso é verdadeiro. Eu acredito que para muitas pessoas vários desses discursos são funcionais. Por quê? Porque esses discursos podem, para algumas psicopatologias, serem discursos que ajudam. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, às vezes eu tenho pessoas, né, que têm uma desregulação emocional no sentido de sentirem demais. No caso, por exemplo, de um transtorno de personalidade borderline, onde as pessoas têm muita inflamação. Para essas pessoas, esse discurso, né, de diminuir a quantidade de emoção, de diminuir a intensidade emocional, é benéfico. Sim. Obviamente que o terapeuta não vai trabalhar desse jeito com ele, mas o discurso é benéfico, a pessoa pode acabar tendo um benefício disso. Entendi. Agora, qual é a estrutura que está criando este benefício? Você está me entendendo? Porque se essa... Entende? Porque assim, quando a gente faz uma pesquisa, né, para ver se uma determinada metodologia funciona, a gente não faz assim, a gente pega um público, aplica e vê se as pessoas tiveram um bom resultado. Ah, elas tiveram um bom resultado, então beleza, funciona. Não é assim. A gente aplica o método, beleza. A gente pega um grupo controle onde não se aplica nada. A gente pega um outro grupo controle onde se faz uma aplicação diferente. Por exemplo, se aplica só uma psicoeducação. E é com base na variedade disso que a gente vai verificar o resultado de fato. Por quê? Porque às vezes a gente está aplicando um método e a gente está vendo que metade do método também funciona. E aí? Por que eu preciso do método inteiro? Entendi. Então, qual o grande problema com essa questão de curso? Não é que eles não funcionam. Para muitas pessoas eles vão funcionar. Agora, a gente não tem um controle de todas essas pessoas, porque quando o cara fala que tem resultados, numa pesquisa científica, se eu fiz o método com 300 pessoas, eu vou te dar o resultado dessas 300 pessoas. Eu não vou te dar o resultado só daquelas que deu certo. Das 5 da prova social da sua página de vendas. Entendeu? Entendi. Aí até que o quanto que essa pessoa está trazendo de resultado positivo, né? E negativo. Porque isso também faz parte do método. Que foi o que eu falei, por exemplo, na TCC, quando a gente começou a se aplicar a TCC para casos de depressão, de ansiedade, ela funciona muito bem, a TCC clássica, né? Transtornos de personalidade, não. Não funcionava tão bem.
Aí entrou a terapia de esquema. Pô, terapia de esquema começou a funcionar muito melhor que a TCC clássica. Tanto que hoje, mesmo em cursos de formação, né, cursos de especialização, a gente fala. Gente, ó, TCC é muito boa para isso, 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 isso. E não é muito boa para isso, isso, isso e aquilo. Ah, é? Sim. Gente, isso é ciência. Não é isso que a gente está querendo aqui? Justo. Né? Uhum. Ou a gente está querendo vender discurso. Ah, psicologia cura tudo. Não cura. Por exemplo, esquizofrenia, como é que cura? Ninguém sabe. A gente, né? Esquizofrenia hoje, né? Dentro da psicologia da psiquiatria, é um quadro que a gente tem o quê? A gente procura atenuar sintoma. E é isso. Entendeu? Então, esse é o problema com os discursos que tem por aí da prova social, né? Quer me dar prova social de verdade de que o teu curso funciona? Então me fala assim, ó, na última turma entraram 100 pessoas, o problema delas era este problema delas foi medido com este tipo de instrumento, foi aplicado o método e depois da aplicação do método, a gente teve esses resultados medidos por esse mesmo questionário, por esse mesmo instrumento, e isso está se mantendo ao longo do tempo. Aí você pode me falar de que o teu método funciona de verdade. E veja, eu não estou dizendo que o método não funciona. Eu não estou dizendo que o curso que o cara vende não funciona, mas eu estou querendo dizer o quê? Que para você afirmar com um grau de veracidade científica, você precisa ter método. Total. E é aí onde faz a grande diferença do especialista. Porque ele vem dessa escola.